Boa tarde a todos. O que me traz aqui é a apresentação da quarta edição da Carta Aeronáutica Nacional. É um pedido que é feito através da NAV Portugal, uma das empresas que gera toda a informação aeronáutica. Nós aqui, nesta breve agenda, trago um breve enquadramento histórico. Muitos de vós já conhecem o Centro de Informação Geoespacial do Exército. Ao longo de vários tempos tem vindo a mudar de nome. Muitas das pessoas ainda o conhecem como Instituto Geográfico e ainda com muita frequência o tratam dessa forma mais querida. O Centro de Informação Geoespacial do Exército teve como serviço de origem os serviços cartográficos do Exército, criados em 1932. Ao longo do tempo foi mudando o nome, consoante as missões que nos foram atribuídas, e mais recentemente, já em 2015, o nome oficial e o último nome, Centro de Informação Geoespacial do Exército, que tem como missão prover com informação geoespacial tanto o Exército como outras entidades e desenvolver algumas ações de cariz de investigação científica e tecnológica. Muitas entidades nos procuram, sabem que os nossos produtos são de alta qualidade e fidelidade e então procuram fazer protocolos connosco, que foi o caso da NAV Portugal com a Carta Aeronáutica. Os nossos produtos exclusivos do Centro de Informação Geoespacial do Exército têm como base a Carta 1 para 25.000, é o nosso ex-libris. Produzimos cartas com a cobertura para Portugal continental e ilhas, são aproximadamente 670 folhas, e produzimos também algumas séries, série 1 para 50.000, 1 para 250.000 e a série 1 para 500.000 com cobertura de Portugal continental. É a partir desta carta militar 1 para 500.000 a nossa base para esta carta que aqui vos trago. Temos alguns produtos temáticos, título de exemplo de protocolos que foram feitos com outras entidades, nomeadamente o apoio ao Vodafone Rally de Portugal em 2012. Temos algumas empresas que fazem mapas de aventura em que colocam parte da sua informação na nossa base e criam um produto temático. Algumas empresas, nomeadamente a Compal, também nos pediu para fazer este mapa das frutas. E também alguma cartografia personalizada para as forças de segurança, para as Forças Armadas e Proteção Civil. O que me traz aqui foi o pedido da NAV Portugal para efetuar a atualização da Carta Aeronáutica. A Carta Aeronáutica, a última edição que tinha sido feita foi em 2015, eles pediram-nos para fazer essa atualização à escala 1 para 500.000, como já referi. A primeira edição, pedida através da INAC, é datada de 2008. Tanto a primeira edição de 2008 como a segunda edição de 2012 era uma carta só com informação apenas na frente. As dimensões tinham aproximadamente 1,5 m por 90 e não seguia na totalidade as normas que nesta quarta edição fizemos seguir. A terceira edição, que é a que neste momento se encontra em vigor, porque a quarta edição está neste momento em processo de impressão na gráfica, ou seja, um produto bastante recente, já continha toda a nossa informação de base, assim como a informação aeronáutica na frente, e na altura foi-nos pedido para incluir apenas a informação aeronáutica no verso para tornar mais visível para quem utiliza essa carta para a sua navegação. As dimensões foram basicamente as mesmas. O que vem mudar agora, nesta nossa quarta edição, foi-nos pedido que mantivéssemos a escala para garantir a cobertura de Portugal continental, mas trouxeram-nos um dos novos desafios, foi a alteração do formato de papel. Enquanto as 3 edições anteriores o papel era um papel convencional, de impressão normal, este é um papel com umas propriedades sintéticas que o tornam impermeável e anti-rasgo. Papel esse que só nos permitia uma dimensão máxima do papel de 1 m por 70. Obrigaram-nos a encurtar a área onde nós tínhamos a área representável no mapa, então tivemos de optar por representar uma parte norte na frente e a parte sul no verso, de forma a garantir que tínhamos a cobertura de Portugal continental. Pediram-nos também, para além do fecheiro em papel, que o formato GeoTIFF, que permitia depois transferir para GeoPDF e desligar e ligar as suas camadas, garantindo que não havia muita informação presente nesse mesmo documento. Também vamos exportar em formato KPMZ
para qualquer utilizador poder abrir, nomeadamente no Google Earth. Relativamente aos dados, todos os dados da cartografia base são de nossa autoria, Centro de Informação Geoespacial do Exército, e a restante informação aeronáutica é proveniente da nave. Temos aqui os exemplares finais. Na folha da frente, na folha 2318, a informação do Porto, e no verso a 2347 Lisboa, com as dimensões que há pouco fiz referência. Houve também a necessidade de alterar o formato da legenda, devido às dimensões mais reduzidas da carta, e então o que nós temos aqui são 4 painéis, eles não têm uma grande distinção, mas no primeiro painel da legenda, toda a legenda relativa à informação proveniente do Centro de Informação Geoespacial, o segundo painel com a informação que veio da base de dados da nave Portugal, e o terceiro e quarto painel com informações adicionais, nomeadamente túneis de voo, linhas de declinação magnética, as frequências, os contactos de emergência e também a lista com os aeródromos civis certificados juntamente com as suas coordenadas. Os desafios que nós tivemos foi o nosso primeiro projeto feito em ArcGIS Pro, todos os anteriores tinham sido feitos através de ArcMap e muitos dos utilizadores nem sequer tinham contacto com esse software anteriormente. O segundo desafio foi o grande volume de informação que nos foi pedido representar numa carta, que o que acontece quando existe muita informação, a mensagem que se quer transmitir acaba por se perder. Tivemos de garantir também o cumprimento das normas ICAO, que são umas normas internacionais que a informação aeronáutica tem de responder, e fomos obrigados também a criar um novo layout para garantir que toda a informação estava presente, tanto no verso como na frente. Como principais estratégias adotadas, criámos 2 bases de dados distintas, uma para conter toda a informação de base proveniente do centro, e a segunda com toda a informação aeronáutica para garantir que, mesmo no nosso tratamento de dados, fosse fácil e rápido o nosso trabalho. Relativamente à biblioteca de símbolos, como as normas ICAO nos atribuem símbolos, nós resolvemos criar uma biblioteca para ter em permanência, sempre em cumprimento com essas normas, para, num futuro, quando quiséssemos fazer uma reedição, garantir que todos os símbolos estavam conforme as normas, sem necessitar de trabalhos adicionais. E como já referi, foram feitos 2 layouts, o que, no caso como o ArcGIS Pro, a facilidade em podermos trabalhar em 2 layouts em simultâneo com a mesma informação veio tornar bem mais rápido todo o nosso trabalho. Em algumas informações em específico, eram necessárias criar algumas regras, então, relativamente à parte das labels, a título de exemplo, foi-nos pedido que representássemos os obstáculos com várias etiquetas que representassem vários valores. Graças ao ArcGIS Pro tornou tudo muito mais fácil, porque utilizámos o motor Maplex, depois transformámos em anotações para fazer correções mínimas, mas foi tudo praticamente de forma automática, o que nos permitiu transformar todas essas labels, que eram milhares de labels, de uma forma simples, rápida, permitindo depois aos operadores que iam fazer a correção dessa informação fazer apenas pequenos ajustes, porque aquilo que lá estava, a regra principal, já estava de acordo com aquilo que nós pretendíamos. Pronto, as principais vantagens relativamente ao ArcMap para os utilizadores mais comuns é que a interface do utilizador era muito mais fácil para um novo utilizador aprender, porque tem algumas semelhanças com outros softwares. O clicar numa camada e aparecerem todas as opções que nós podemos transformar essa camada é uma das grandes vantagens. Tornou todo esse processo de generalização, a edição da informação e a revisão consideravelmente mais rápidos, e no processo final a facilidade com que tínhamos de fazer vários testes, exportar nos vários formatos, em vários modelos de cor, foi sem dúvida excelente. Muito obrigado
Se tiverem alguma questão. Muito obrigado, Sr. Alferes. Foi uma excelente apresentação, focada, direta às questões e às vantagens e aos desafios que enfrentaram. É para mim muito gratificante ver que esta transição do MAP para o PRO está a ser feita por todo o lado, mas também dentro do CIGEOE com velocidade, mas também com eficiência, com eficácia, com economia de meios, mas com resultados. E isso para nós é o mais importante, porque é por isso que estamos a fazer essa transição. Gostaria de saber se alguém quer dirigir alguma pergunta ao CIGEOE em relação a este projeto. Se não tiverem, eu por acaso gostaria de colocar uma que tem a ver com o desafio que foi a transição de MAP para PRO e antecipando que as pessoas que estão na produção, portanto, fizeram essa transição. Isto foi algo que sentiram grande dificuldade? Quanto tempo é que isto levou? Na componente de recursos humanos, mais do que na componente técnica, essa componente de recursos humanos, como é que ela foi endereçada? Levou muito tempo, foi difícil, as pessoas tiveram que mudar, como é que isso passou? O que é que podia desenvolver um bocadinho? Bem, para os utilizadores que já tratavam de trabalhar com o ArcMap, foi praticamente... Não houve período de habituação, porque as ferramentas estão lá e o processo acaba por ser bem mais intuitivo. Se quem está a trabalhar com o produto sabe exatamente o que é que pretende, ao clicar na informação automática, é intuitivo. No caso dos novos utilizadores, é um primeiro contacto, a habituação demora um pouco mais, mas como existem, o interface é tão simples, o processo é praticamente imediato. No caso do novo utilizador, como não está habituado às ferramentas, pronto, precisa sempre de um pouco mais de habituação. Muito bem. Então, não é preciso. Só uma pergunta final, não sei se mais alguém tem, só uma curiosidade minha. Como é que antecipa, como é que vê a potencialidade de um ArcGIS Pro integrar toda a cadeia de produção tradicional? Vamos sair mais vezes, mas da tradicional. Acha que é um desafio que vale a pena prosseguirmos em conjunto? Sem dúvida que é necessário. Eu já saio um pouco fora da minha competência responder a isso, mas sei que os SIGA são o futuro e fazer uma cadeia de produção inteiramente a partir de SIG seria o resultado ótimo. Muito bem. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Então, obrigado. Obrigado ao CIGEOE.